Bom dia, queridos irmãos e queridas irmãs. É uma bênção que Deus nos traz aqui nessa manhã e nos dá a oportunidade de unir nossa vida, de ouvir a sua voz, de receber o nosso louvor. E esse encontro promovido por Deus é um encontro no qual Deus quer ministrar a nós o seu amor, a sua presença que transforma a nossa vida. E é no meio das nossas atividades, no meio da nossa rotina que Deus nos procura. E é isso que o texto da Bíblia que foi separado para a nossa leitura inicial nos diz. Deus procura o homem. Vamos ver como isso aconteceu. No caso de Moisés, no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, no capítulo 3. Versículos de 1 a 14. Vamos fazer uma leitura alternada de Êxodo 3, 1 a 14. Convido a igreja também a se colocar em pé, a fim de lermos esse texto, desse encontro de Deus com Moisés. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor, ele se voltava para ver. Deus veio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso descia e vim livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser:
O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarão: qual é o seu nome? Que lhe direis? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou o que me enviou a vós. Bendita é a palavra de Deus que nos mostra esse encontro de Deus com Moisés, encontro transformador. Nós vamos falar com esse Deus que não apenas fala conosco, mas que também nos deseja ouvir pela oração. E nós vamos orar. Eu convido o nosso irmão pastor Bezaliel, por favor, pastor, nos conduza em oração audível ao Senhor. Senhor Deus, ouvimos nesta madrugada o rebombar dos teus trovões, raios que atingiram a nossa região, pedras de gelo enormes. Conhecemos o teu poder e a tua majestade. Tu nos falas nesta manhã através da tua palavra. Vivemos a experiência de Moisés diante da sarça. Ó Pai de amor, conduze-nos neste culto, falando-nos suavemente aos nossos ouvidos. E derrama sobre todos nós as tuas bênçãos, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar juntos a Deus cantando: ó, vinde adorar. Louvemos ao Senhor. Ó, vinde adorar o excelso e bom Deus, Senhor soberano da terra e dos céus, e reina Por favor, se assente. Nós voltamos a ouvir a voz de Deus agora no Salmo 145. Dos versículos 8 a 21. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações.
O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfaz de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Essa declaração do salmista de confiança em Deus, por quem Ele é e por aquilo que Ele faz. É a mesma declaração e confiança que você e eu podemos ter. E por causa dessa revelação que Deus faz de si, nós podemos buscá-lo em oração, falar com Ele, colocar a nossa vida com sinceridade na sua presença, confiando nisso que Deus nos diz com tanta clareza. Então vamos fazer isso, vamos buscar a Deus, vamos colocar nossa vida na presença dEle, em oração. Vamos clamar por nós, confessar os nossos pecados, clamar pelo povo de Deus, pela sua igreja, pelos que estão padecendo necessidades prementes. Oremos ao Senhor. Permita-me orar. Senhor, nosso Deus amado, eis-nos aqui, buscando ao Senhor, falando com o Senhor, confiando na revelação que o Senhor nos dá, de que podemos consagrar ao Senhor e confiar sempre no Senhor. Porque o Senhor, em misericórdia, fidelidade, em amor, estende o braço para nos socorrer. E tuas mãos poderosas nos sustêm. Levanta o prostrado, apruma aquele que caiu. Ó Pai, nós confiamos nisso e por isso estamos aqui para render ao Senhor nossas vidas e o nosso louvor. Ó Deus, opera graciosamente então na vida de cada um de nós. Mostra-nos o caminho da vida contigo. Mostra-nos Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, o caminho, a verdade e a vida. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, que agora confessados sinceramente a Deus e confiantes no sacrifício de Jesus Cristo, queremos sair daqui renovados para uma nova oportunidade de viver. Liberta-nos, ó Deus, das amarras, dos pesos, para servirmos ao Senhor com alegria. Ó Deus, nós pedimos por aqueles nossos irmãos que estão carentes, que estão passando por problemas ou necessidades. Seja com eles, ó Deus, dando-lhes coragem, confiança, segurança. Ajuda os seus lares,
Socorre, ó Deus, a cada um dentro da sua necessidade. Pedimos especialmente ao Pai pelos nossos irmãos que estão em outros endereços nessa cidade e mundo afora te buscando, a tua igreja, da qual nós somos uma congregação. Ó Deus, ajuda-nos a entender cada dia melhor quem o Senhor é e a vontade do Senhor para as nossas vidas. Especialmente a Deus nós pedimos por aqueles que sofreram por causa da tempestade dessa noite. Pedimos que o Senhor os conforte, os levante em meio ao seu sofrimento e tristeza. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus juntos. Eu convido você a ficar em pé. É bom saber que Deus cuida de nós pessoalmente, como foi procurar Moisés lá no deserto sozinho. Mas Deus disse a Moisés, volta ao povo. Deus disse a Moisés voltar à congregação de Israel. Então, Deus nos dá uma congregação. Vamos ver quem Deus trouxe, quem está aqui conosco hoje de manhã, ao lado, à frente ou atrás, nos cumprimentar, nos reconhecer nesse momento de louvor ao Senhor. Vamos, com o apoio da Denise, louvar juntos e consagrar dízimos e ofertas ao Senhor também. Bom dia, irmãos. Nós vamos cantar hoje Meu Coração Transborda de Amor. É um corinho que todo mundo conhece e vamos realmente aproveitar esse tempo para a gente rever os nossos irmãos. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. Esse Deus maravilhoso, né? Nós tivemos uma pequena mostra do poder dele nesta noite, né? A gente ouviu trovões, teve relâmpagos, muitos raios, e a gente se sentiu tão pequenininho nessa hora, porque a gente não podia fazer nada para tirar o vento, tirar as pedras ou os trovões e relâmpagos. Mas esse nosso Deus é o Deus que governa todas as coisas. Então vamos cantar Deus, somente Deus. Deus, somente Deus, criou o mundo em
existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, Deus dos mistérios pode revelar os seus desígnios que jamais um dia conheceu, pois Deus, somente Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós has de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. As crianças que estão conosco têm uma mensagem preparada para elas. As que têm até 2 anos, com a companhia de um de seus pais, e as de 3 a 6. Podem ir com a missionária Renata, por favor. Reverendo Durval. Quero convidar os amados e amadas irmãs e irmãos para que voltemos a abrir juntos as nossas Bíblias no Salmo 145. Nós lemos a segunda metade, agora leremos a primeira metade do Salmo. Salmo 145, do versículo 1 até o versículo 7. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, mais uma vez, nessa manhã buscamos a tua face com humildade e gratidão, com a Escritura Sagrada
diante dos nossos olhos. E pedimos nesse momento, Senhor, que o Teu Espírito Santo traga para nós algo vindo do céu, do Teu coração, algo maior do que nós, os Teus princípios, as Tuas virtudes, o Teu reino, através da Tua palavra, através do Teu Filho Jesus, trabalhando em nós, para que ao sairmos pelas portas da Tua casa nessa manhã, Senhor, possamos sair diferentes de como entramos, transformados pela Tua palavra. No nome de Jesus é que nós lhe suplicamos, ó Deus, essa bênção. Fala conosco. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, quando nós abrimos o livro dos Salmos, é sempre importante nos lembrar que o lugar onde ele existe de fato, o seu contexto principal, vivencial, é o culto. É o culto. O culto daqueles que iam para Jerusalém, ao templo. O culto daqueles que iam, naqueles dias, às sinagogas, para ouvir a lei e os profetas. O culto daqueles que acordavam pela manhã e iam para a lavoura trabalhar. Da mesma forma nós, seja aqui no templo, ou em casa, ou andando pelo caminho, ou no trabalho, estamos cultuando a Deus, e essas palavras servem de direcionamento para que nós possamos fazer isso de forma que agrade a Deus. Todas as vezes que nós lemos um salmo, nós nos lembramos que ali há um cântico, um poema, uma oração, uma diretriz, algo que nos ajuda a cultuar melhor a Deus. E o Salmo 145, esse poema que Davi escreveu para ser cantado, assim como o Salmo 119 também é um acróstico com as letras do alfabeto hebraico, ele nos traz algo que todos nós precisamos, todos os dias da nossa vida. Ele nos traz o conhecimento de Deus. Ele nos fala sobre quem Deus é. E isso é muitíssimo importante, porque como já lemos hoje nesse culto de adoração, quando Deus se revelou ao homem, quando o homem pediu que ele se definisse de forma que ele pudesse entender, o nome que Deus lhe atribuiu foi: Eu sou o que sou. Então, quando você for, diga aos homens que o Eu sou te enviou. O Deus que é e que tem um reino onde é mais importante ser do que ter. Não porque ele não tenha, porque ele tem tudo sob suas mãos. Tem o governo de tudo sob suas mãos. E a terra e tudo o que nela se contém pertencem ao Senhor. Mas ele não se revelou dizendo a Moisés: vai e diga que o eu tenho te enviou. Ele disse: vai e diga que o eu sou te enviou. Porque no reino de Deus ser é mais importante do que ter, diferentemente do reino dos homens, onde as pessoas são reconhecidas por aquilo que elas têm, não pelo que elas são. O Deus que se revela a nós quer que nós o conheçamos na sua plenitude. Tudo que pode ser conhecido pelo homem acerca de Deus, ele deseja que nós tenhamos esse conhecimento. Não esgotaremos o conhecimento de Deus, porque é impossível para um homem como eu e como você conhecer tudo acerca dele. Mas aquilo que é possível ser conhecido dele, ele se revela a nós através da Escritura Sagrada. E ela nos ensina quem é Deus. Então, esse salmo, eu quero destacar nesse salmo para nós, nessa manhã, 3 características do ser de Deus. 3 coisas que ele é. 3 coisas que nós
podemos, ao entender, compreender e conhecer acerca de Deus, entregar também uma resposta. Porque quando alguém como Ele, infinito em majestade e glória, alguém como Ele, que chama pelo nome cada estrela do céu, que conhece pelo nome cada árvore dos bosques, que tem debaixo de suas mãos o governo do universo, e tudo lhe obedece. Alguém como Ele, quando escolhe se revelar a nós, certamente merece uma resposta nossa. Não podemos ficar inertes e parados diante desse grande amor revelador de Deus por nós. Então, em primeiro lugar, nós percebemos que Deus, Ele é grande. E a grandeza de Deus, de fato, é ilimitada, infinita. Ele é o insondável. Davi diz para nós, a partir do versículo 1 aqui, exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Quando nós entramos na presença de Deus uma vez que Ele nos procura, como procurou Moisés e como procura todos os homens, quando Ele se permite ser encontrado por nós, nós estamos em face ao insondável, ao grande sem fim, inesgotável grandeza de Deus. Quando nós entramos para o relacionamento com Ele, nós entramos para mergulhar no insondável, naquilo que vai além de nós, que é muito maior do que nós, muito maior do que tudo que nós vemos, conhecemos, podemos tocar de fato. E é assim que Ele precisa ser reconhecido e visto por nós. Grande, de fato, e certamente Ele é muito maior do que qualquer um de nós pode pensar. Contudo, é possível responder a isso, pela graça de Deus, por Ele mesmo, pela presença do Espírito Santo dele em nós, e pelo conhecimento da face de Deus entre nós, que é Cristo Jesus. Pelo conhecimento da imagem de Deus entre nós, que é Cristo Jesus. Quando nós meditamos nos Evangelhos, quando nós vemos como Cristo andou, o que Cristo fez, o que Cristo disse, e quando nós, através dele, de Cristo, buscamos esse relacionamento com Deus. Então perceba que é Deus quem toma a iniciativa, que é Deus quem continua nos movendo na direção dele, e será assim até o último dia das nossas vidas. Para conhecê-lo, para amá-lo e para estar com Ele para sempre, nós somos dependentes dele. Não podemos fazer nada dessas coisas sozinhos. Tamanha a nossa miséria, tamanha a nossa pequenez, e tamanho o amor e a graça dele por nós. Então, em primeiro lugar, dentro dessa perspectiva da grandeza de Deus, nós podemos meditar nela. No versículo 4, ele diz: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Meditarei. Meditar significa ocupar a mente e o coração com algo ou alguém. Investir tempo em ocupar a nossa mente e o nosso coração na presença do insondável. Algo que, para alguém de fora, que não tem o testemunho interno do Espírito Santo, parece conversa fiada, meus irmãos. Ocupar a mente e o coração na presença e com a presença
daquele que é insondável. Mas todos nós aqui, que já experimentamos isso, sabemos que quando nós passamos tempo em oração, em consagração e em meditação de quem Deus é e do que Ele nos revela na Sua palavra, todo aquele que já experimentou a presença de Deus, sabe que essa delícia é transformadora, reanimadora, reavivadora, restauradora. E todo aquele que experimenta isso não consegue nunca mais viver sem. Porque é a própria vida em nós. Esse relacionamento com Deus. Como o salmista diz, em tua presença há delícias perpetuamente. E a grandeza de Deus nos leva a experimentar algo maior do que nós, do que as nossas crises, do que os nossos problemas, do que os nossos preconceitos, conceitos. A grandeza de Deus nos move na direção dele mesmo. E também divulgar. Falar-se-á do poder dos teus tremendos feitos, e contarei a tua grandeza. Todo aquele que experimenta Deus através de Jesus Cristo na oração e na palavra de Deus, não consegue guardar para si tamanho tesouro e preciosidade. Uma vez que meditamos na sua grandeza, o próximo passo automaticamente é contarmos a sua grandeza. Uma geração louvará, outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Que pai consegue guardar, esconder do seu filho quem Deus é e o que ele faz? Que avô consegue guardar, esconder, manter em secreto dos seus netos quem Deus é e o que Ele faz? É natural, é gostoso e é um grande privilégio podermos, depois de meditar na grandeza de Deus, contar, transmitir, repassar. Desde os tempos antigos, isso é gostoso e é uma bênção. Em segundo lugar, outro aspecto do ser de Deus é que Ele é misericordioso. Versículo 8, o salmista diz: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Deus, Ele é misericordioso. O homem pode receber de Deus misericórdia. E ele pode ter misericórdia de alguém. De fato, o homem tem misericórdia apenas de si mesmo, a rigor. Deus não é como o homem. Ele não tem misericórdia. Ele é a misericórdia. Como João diz, ele não tem amor, ele é amor. São coisas diferentes. A fonte é diferente do alvo. A fonte é diferente da finalidade. Nós somos alvos da misericórdia de Deus e não a fonte da misericórdia. O homem pode pensar que através de bons atos, que através da sua hipocrisia, que através das coisas que faz, ele tem melhorado, tem progredido, tem evoluído. Mas se você olhar com atenção e com sinceridade, meu querido irmão, minha querida irmã, você vai ver que o homem não tem se tornado cada vez mais misericordioso com o passar dos séculos. Ele tem se tornado cada vez mais cruel e perverso. Apenas um continua sendo a fonte da misericórdia: Deus.
Portanto, você não pode encontrar na religião, porque a religião é coisa de homem. Você não pode encontrar em obras contaminadas pelas mãos de homens que têm sempre segundas intenções. Misericórdia pura e verdadeira. Somente em Deus nós podemos encontrar misericórdia verdadeira. Nem todas as boas obras e religiões do mundo juntas podem perdoar um só pecado de um só homem. Mas Deus sim pode, quer e verdadeiramente tem misericórdia por nós. Não dele mesmo, como sugeriu o apóstolo Pedro. Quando Cristo disse qual era o cerne da sua missão e do seu chamado e o que era necessário acontecer para que a justiça de Deus fosse completa, Pedro disse para Cristo: tem misericórdia de ti mesmo, mestre. Ele tem misericórdia de nós. Veio ao mundo como um homem para nos provar essa misericórdia, para comprovar a sua benignidade para conosco. E em verdade, Cristo é aquele que aplaca a ira de Deus. A resposta que nós podemos dar é gratidão. A resposta que nós podemos dar é aceitar com alegria a herança eterna que nos foi preparada. Porque essa é a melhor resposta que podemos dar à misericórdia de Deus. Porque é a única. É a única. Aceitar a graça. Porque a graça, ela não impõe condições. Ela não pede nada em troca. A graça é distribuída a nós e não há nada que eu possa fazer, sequer para rejeitá-la. Porque o meu ser, ao entrar em contato com ela, simplesmente desmaia de amores por ela. E não há o que eu possa fazer, sequer para resistir a ela. Aceitar. Aceitar o reino, que é o de todos os séculos. Me submeter com alegria ao seu domínio, que subsiste por todas as gerações. Aceitar a misericórdia de Deus, sem querer oferecer nada em troca, porque não há nada que eu possa oferecer em troca da misericórdia de Deus. É simplesmente porque Ele é benigno. Porque Ele é benigno e misericordioso. E quis se compadecer de mim. Portanto, isso traz descanso para mim. Os meus pés cansados podem se acalmar. Eu encontro um lugar aos pés de Jesus, onde não há nada que eu possa oferecer ou entregar, mas a única coisa que posso fazer é me submeter, me render e aceitar. E isso traz descanso para mim. Benigno e misericordioso. E por último, Ele é fiel e provedor. Ele é fiel. Não tem fidelidade, Ele é a própria fidelidade. Quando o apóstolo Paulo nos fala sobre os perigos do embate entre as virtudes de Deus e a nossa fragilidade e pequenez, quando ele escreve para Timóteo, o seu discípulo, ele diz assim: se negamos a Cristo, Ele nos negará diante do Pai. E ele vai fazendo paralelos entre coisas que nós podemos fazer, responder de forma errada, e colheremos frutos amargos disso. Mas quando ele chega no contraponto da fidelidade, ele diz: se nós somos infiéis, e quando o leitor espera
que ele diga, ele também será infiel para conosco, ele diz, ele permanece fiel. Porque não pode negar a si mesmo. O que ele diz, acontece. Independentemente de quem eu seja ou do que eu faça. Se ele diz, acontece. Porque a rigor, quem de nós, por melhor que seja, poderia chamar a atenção de Deus? Para que um só dos seus decretos fossem cumpridos, ou para que ele, pensando aqui de uma forma louca, deixasse de cumprir um decreto seu? Nenhum homem pode impedir Deus de ser bom e fiel. Se Ele diz que fará, Ele faz. E quando nós meditamos e damos atenção na parte B do versículo 13, quando Davi nos diz, o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as tuas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Então a primeira parte da fidelidade de Deus que encontramos aqui, e isso é uma necessidade desesperada, minha e sua, é que Ele mesmo nos traga de volta para a retidão, sempre. Ele mesmo nos aprume pela sua palavra. Essa é a primeira parte da fidelidade de Deus. E sem dúvida a mais importante para nós. Quem não permite que nós nos desviemos da retidão é Ele mesmo, pela sua fidelidade. Porque Ele é fiel, nós permanecemos aprumados e de pé. Porque Ele é fiel. E porque Ele faz isso em nós. Versículo 15, em Ti esperam os olhos de todos, e Tu a seu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo o vivente. Ele também sustenta os nossos corpos, as nossas famílias. Ele nos dá saúde, Ele nos dá inteligência, Ele abre portas para que nós possamos, com honestidade, ganhar o pão de cada dia. Tudo isso vem de Deus. E Ele dá, como diz aqui a palavra, não somente aos crentes, mas a todos. Mesmo àqueles que não compreendem e sabem que isso vem dEle. Mesmo àqueles que estão indiferentes ao fato de que é Deus o fiel provedor do pão, da vida, da saúde e da inteligência. Mesmo a esses que estão distantes, Ele o dá. O que na nossa teologia nós chamamos de a graça comum, que está lançada sobre todos os homens. Porque diferentemente do que muitas pessoas pensam, Deus não tem prazer e alegria em ver o homem se afundar e se perder. Diferentemente até mesmo do que muitos por aí têm pregado, Deus não tem prazer e alegria de ver o homem prostrado, caído, desgraçadamente afundado nos seus próprios pecados e fraquezas. Sem dúvida alguma, como a própria palavra de Deus nos diz, Deus tem um amor muito grande por toda a sua criação e por todos os homens. Todo aquele que colhe bondade e amor, colhe de Deus. Colhe de Deus. Versículo 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Contudo, há a graça salvadora que difere
dessa que chamamos da graça comum. Sem dúvida, aqueles que o temem, que clamam pelo seu nome, têm com Ele e nele um relacionamento especial e muito diferente. E muito diferente. E esse é o convite da graça que está aberto a todos. O homem pode reconhecer quem é Deus através das coisas criadas, da natureza. Ele pode reconhecer que há um Deus através dos mistérios da ciência, que são incompreensíveis. E ao se aprofundar neles, perceber que em cada detalhe, em cada coisa magnífica está a mão de alguém maior. Mas isso não é suficiente para levá-lo ao conhecimento da salvação. Reconhecer que há um Deus é muito pouco. Não é isso que Ele quer de nós. Ele quer que nós o amemos e o conheçamos. Reconhecer que há um Deus, que existe um Deus, isso até Satanás e os seus demônios reconhecem e sabem. Mas o que Ele deseja de nós é o versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Não serão exterminados porque Deus é mau. Serão exterminados por sua própria rebeldia. Não é Deus quem extermina o homem, mas o homem é quem extermina a si próprio, vivendo nos seus caminhos tortos e distantes de Deus. Mas todos os que o amam recebem dele a guarda. Conhecendo a Deus, conhecendo quem é Deus, só nos resta viver todos os dias da nossa vida o versículo 21. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Porque Ele é grande, porque Ele é misericordioso e porque Ele é fiel. Que nós possamos louvar a Deus por quem Ele é, no nome de Jesus Cristo, que é quem nos revela a Deus e nos conduz até Ele. Oremos mais uma vez. Pai bendito, obrigado por se revelar a nós, por nos deixar a Tua palavra. Que diante da Tua grandeza, Pai, nós possamos meditar, nós possamos mergulhar no insondável, para contar às gerações vindouras sobre quem Tu és. O Senhor se revelou a nós através de Cristo Jesus. A sua grandeza está no Teu Filho e é revelada a nós através do Teu Espírito, que nos constrange e que nos ensina quem Tu és. Obrigado, Senhor, pela Tua benignidade e pela Tua misericórdia. Sem ela, todos nós estaríamos condenados. Porque não há nenhuma outra forma, nenhum outro meio de ter o nosso pecado perdoado, a nossa maldade exterminada, a não ser pela Tua misericórdia, que foi revelada em Cristo Jesus. Amém. E que foi consumada, completada na obra da cruz. E através do Espírito Santo nós também nos alegramos na Tua misericórdia, Pai. Obrigado pela Tua fidelidade, Senhor, pela Tua provisão. O Deus que é o nosso fiel provedor, em quem nós confiamos completamente, que nos apruma, que não permite que nós nos desviemos pelo caminho. Obrigado, Senhor, por nos prover o alimento, o pão de cada dia. Obrigado por nos prover livramentos diários, Senhor, por nos livrar do mal. Obrigado por nos dar, ó Deus, um outro destino final, que não aquele escrito pelas nossas mãos mortais, mas escrito com a pena do amor e da graça do Senhor. Amém. Obrigado, ó Deus, por ser quem Tu és. E obrigado por ser tão amoroso, apesar de tão grande, e nos encontrar quando nós nem sequer fazíamos ideia de quem Tu és. O Senhor veio até nós. Em nome de Jesus, ó Deus, é que nós agradecemos ao Senhor por quem Tu és. Amém.
Convido a igreja a ficar em pé, para não termos dificuldade com a nossa escola dominical. Nós vamos suprimir esse último hino por causa do horário. Receber a bênção. Senhor, nós te louvamos por estar aqui, por termos ouvido essa mensagem. E suplicamos agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça assim sobre todos nós e sobre a Igreja de Deus, agora e para sempre. Amém. Gostaríamos de saber se há alguém que está conosco hoje de manhã, está nos visitando. Se houver, pudesse colocar em pé, por favor. Acredito que não. Dentre as notas que estão no nosso boletim, nós queremos ressaltar que no próximo sábado nós teremos um jantar especial e temos ainda algumas vagas. Então, se você ainda não fez sua inscrição e quer vir jantar aqui conosco, um jantar para casais, você será muito bem-vindo. Por favor, procure o mais breve que você puder os nomes dos irmãos e irmãs que estão citados aí na nossa nota sobre o jantar. Temos agora a oportunidade de continuar a crescer no conhecimento e na graça de nosso Deus pelo estudo da sua palavra, em companhia do povo de Deus. Então, vamos usufruir isso na nossa escola dominical.